Bom dia, feliz sábado. O feliz sábado está, vamos dizer assim, que podemos dar um feliz sábado mais calorado. Feliz sábado, igreja! Amém. Deus seja louvado, porque você escolheu o melhor lugar para estarmos nessa manhã, para estudarmos a palavra de Deus. Todos sejam bem-vindos. Saibam que nós escolhemos nesta manhã o melhor lugar para adorar o nome do nosso Senhor. E amados, eu estava orando ao Senhor, meditando, refletindo em qual mensagem compartilhar. Aí, eu já compartilhei algumas mensagens, mas nós vamos hoje falar especificamente sobre o milagre de Jesus. E aí você pode perguntar: pastor, está muito aberto, o milagre de Jesus, porque Jesus fez vários milagres. Quando você estuda os evangelhos, você observa que são tantos os milagres que ele fez. Mas então, selecionando os milagres, nós iremos estudar o milagre de Caná da Galileia. Por este milagre, o que vem à tua mente? O milagre de Caná da Galileia. Alguém já pensou qual é esse milagre? Muito bem, irmão José Marques. Nós vamos estudar o milagre que Jesus realizou em um casamento. E esse casamento nós vamos entender a partir de agora. Pegue então sua Bíblia na mão, espada no coração, e vamos abri-la no Evangelho de João, capítulo 2. Aqueles que puderem, Evangelho de João, capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 até o 11. Evangelho de João, capítulo 2, dos versículos 1 até o 11, e nós vamos entender o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Evangelho de João, capítulo 2, do 1 ao 11. Assim como nós estamos, fechemos os nossos olhos para falarmos com o nosso Senhor. Pai querido que estás nos céus, te damos graças, porque estamos nesta manhã para ouvirmos a Tua voz. Estamos nesta manhã, ó Deus, para estudarmos a Tua palavra. E nós não queremos ouvir apenas a voz de um homem, mas nós queremos ouvir a Tua voz por meio da Bíblia Sagrada. Portanto, ó Deus, derrames o Espírito Santo sobre este lugar. Abra a nossa mente, nos dê entendimento, nos dê discernimento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 2 e o versículo 1 diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas ou 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Uma metreta é equivalente a 60 litros, então de 1 a 3 metretas era de 60 a mais de 120 litros. Versículo 7. Jesus lhe disse: enchei a água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então Jesus determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado, eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado da água, transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou quem? O noivo. E eles lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho,
e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até que momento? Até agora. Com isto ou com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos. Amados, nós vamos entender primeiramente o contexto deste milagre. Depois do contexto, nós vamos entender também o local e a ocasião onde o milagre ele ocorre. É interessante que os milagres de Jesus, eles são sequenciais. Ele começa e você vai vendo que os milagres eles vão ali crescendo, ou eles têm uma manifestação ainda muito maior. E Jesus ele inicia o seu ministério exatamente em uma cidade chamada Caná da Galileia. Amados, Caná da Galileia era uma vila próxima a Nazaré. Na tua mente tem algo que vem aí quando se fala de Nazaré? Quando para mim fala bem assim, São Félix do Araguaia, eu me recordo de aldeia, porque foi onde eu passei 5 anos com índio. Mas Caná da Galileia, ou melhor dizendo, Nazaré, o que vem na tua mente quando você ouve a expressão Nazaré? Olha bem, amados, o que vem na minha mente? Nós temos que voltar agora ao capítulo 1 e o versículo 46, para entendermos Nazaré. 1,46 diz: perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Olha só, Natanael duvidando, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Jesus nasceu em Belém. Entretanto, a Bíblia descreve que a cidade na qual ele passou toda a sua infância foi Nazaré. Então Jesus, em várias menções, ele se considera como alguém sendo de onde? De Nazaré. Filipe diz: pode vir alguém bom de Nazaré? Mas é interessante, amados, que 3 dias depois, olha bem, 3 dias depois desse acontecimento, Natanael interrogando: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? 3 dias depois, há a manifestação do poder de Deus, há a manifestação do poder de Jesus, e a sua manifestação é durante uma celebração de casamento. Eu faço uma pergunta para você: quantos gostam de ser convidados para um casamento? Eu gosto. Na realidade, todos nós gostamos de ser convidados para boas coisas. Eu gosto de ser convidado para casamento, eu gosto de ser convidado para banhar no rio, eu gosto de ser convidado para comer nos lares também, eu gosto mesmo, é um bom convite. Então, Jesus, ele com a família, foi convidado para estar nesta celebração, em um casamento, em um matrimônio. Amados, o mais interessante é que o Evangelho de João relata que este foi o primeiro milagre de Jesus no seu ministério. Portanto, se alguém te perguntar qual foi o primeiro milagre de Jesus no início de seu ministério, você vai falar bem assim: foi o milagre de Caná da Galileia. Esse milagre ele ocorre exatamente durante um casamento, o primeiro milagre registrado no início do ministério. Detalhe, não só o primeiro milagre, mas Jesus e sua mãe estavam presentes. Ou seja, Jesus tinha sido convidado para este casamento. Jesus, a mãe e os seus irmãos estavam neste casamento porque tinham sido convidados. Eu faço uma pergunta para você nessa manhã: quem é o convidado número 1 da sua família? Quem você está convidando todos os dias para sua casa? Existem aqueles convidados que nós gostamos bastante, e existem aqueles que a gente não gosta tanto. Mas, amados, este convidado
Ele estava na hora certa, no lugar exato, no momento mais oportuno, porque se Jesus não tivesse sido convidado para este casamento, essa festa teria sido um fiasco e as pessoas teriam saído reclamando do casamento. Você já preparou algo muito bom e no final deu errado e as pessoas começam a reclamar? É bom ou é ruim? É ruim, é algo terrível, mas Jesus estava neste casamento. E eu faço uma pergunta nessa manhã: quantos gostam de problema? A maior parte vai dizer: pastor, eu gosto é de solução. Eu também gosto de solução, eu não gosto de problema, só que tem um problema agora neste casamento. Qual é o problema? Capítulo 2 e o versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Qual é o problema? Qual é o problema deste casamento? Vamos lá, qual é o problema? Muito bem, este é o problema. Alguns podem se perguntar: pastor, vinho? Quer dizer então que Jesus, ele bebia bebida alcoólica? É interessante observarmos que existem palavras tanto no hebraico quanto no grego para descrever a bebida alcoólica, e todas as vezes que aparecer bebida alcoólica vai estar como bebida forte. Então, quando você lê a expressão bebida forte, está se referindo a uma bebida alcoólica. Mas quando você apenas ver vinho, porque o vinho também, ele era comum, tanto alcoólico como não alcoólico, ele era chamado de vinho. Nós hoje temos um nome que damos para o vinho não alcoólico. Qual é o nome que nós damos? O suco da uva integral. Ou seja, então, Jesus estava em uma festa onde havia vinho, mas podemos então entender pela palavra que não era o alcoólico, mas sim era o suco da uva 100% integral, que não haveria ali problemas para o consumo. Então, durante esta festa, o vinho acaba, o suco da uva acaba, e detalhe importantíssimo, na cultura judaica, os casamentos, eles eram eventos comunitários. Pastor, o que é um evento comunitário? Por exemplo, se alguém de Araguatins fosse casar, não era que a gente iria convidar pessoas, toda Araguatins teria que estar presente no casamento. Imagine o orçamento para um casamento como esse. Se fosse algo grande, todos deveriam estar, não somente para o religioso, mas todos estavam para quê? Para a festa. Então era um evento comunitário, e esse evento comunitário, amados, ele era para todas as pessoas, e os casamentos costumavam assim, durar vários dias. A festa costumava durar vários dias. Tem relato de festas que duravam mais de 7 dias. Imagine você preparar um casamento, convidar toda Araguatins para comer por mais de 7 dias. Você daria conta? A comida, a bebida, era algo assim complicadíssimo, e todos estavam. E um detalhe: o orçamento tinha que ser muito bem planejado, pois não podia faltar nada. E nesse caso, a Bíblia diz que falta o vinho, que falta o suco da uva. Ou seja, essa seria uma situação embaraçosa, essa seria uma situação terrível, essa seria uma situação onde os anfitriões teriam problema. Eu me lembro, não vou dizer o local, mas nós estávamos colportando, éramos 14 colportores. Colportores são aqueles que vendem livros. Vocês sabem que a gente come muito, era só jovens. E uma irmã, após o culto, disse bem assim para o líder: vão almoçar amanhã lá em casa. E aí o líder disse bem assim: quem é para ir almoçar? Todos vocês, os 14, queremos que amanhã
no domingo vocês almocem lá em casa. E os comportores já estavam felizes, porque o que o comportor mais gosta de receber é convite para almoçar. E no outro dia lá nós estávamos. E então chegou a hora do almoço. E amados, nós começamos a passar vergonha, porque a panela do arroz era aquela panela desse tamanho, a do feijão uma menor ainda, a da carne tinha uns 8 pedaços de carne, a da farofa era bem pequenininha, a da salada parece que era um pratinho com a salada, e um comportou olhando para o outro assim, todo mundo morrendo de fome. E quando a senhora olha para a mesa, eu acho que eu sou ruim de cálculo, né? Eu acho que eu sou ruim de cálculo, a comida não vai dar para todos. Mas aí o líder teve uma ideia fascinante: não, vai dar. Oh, amados, pensa numa enrascada. Cada um colocou ali meia colher para ver se dava, e no final terminamos de comer, já não tinha mais nada. Que situação embaraçosa. Aí quando terminamos ali a refeição, a senhora disse: olha, eu não tenho muito cálculo para cozinhar para muita gente não, eu pensei que dava. E aí nós saímos comentando: caramba, pensava que dava 14, mais 2 pessoas da casa, 16 pessoas, mas o que vale é o convite. Ficamos felizes porque ela convidou, ficamos felizes que estávamos ali, mas todo mundo saiu com a fome que entrou naquela casa, e fomos fazer o nosso almoço depois. É uma situação embaraçosa. E essa situação, ela também era embaraçosa. Os anfitriões agora eles iriam ficar preocupados. Mas amados, há algo que chama a nossa atenção. Porque você pode se perguntar: o porquê o suco da uva ele era tão importante? Primeiro, o vinho ou o suco da uva, ele simbolizava 2 coisas. A primeira é a alegria. Então em todo o evento tinha o suco da uva ou o vinho, segundo as bênçãos. Então, amados, automaticamente em uma festa tinha o suco da uva, porque simbolizava alegria e simbolizava bênçãos. Isso faltando, significa então que a bênção e a alegria não estava naquele local. Mas problemas não são problemas na presença de Deus. Eu ouço um amém? Problemas, eles não são nada na presença do Senhor, porque onde o Senhor está, não há espaço para problemas, mas há solução, mas há milagre, e nós podemos contemplar um grande milagre. E esse milagre, ele está descrito a partir do versículo 4 adiante. João 2,4 diz: primeiro 3, eu já li para vocês, tendo acabado o vinho, quem é a primeira que vai até Jesus? A mãe, a primeira que vai até Jesus. É curioso isso, porque ali não era uma festa que haviam pouca gente. Eu me imagino que deveria ir quem? Os serventes, ou quem sabe as cozinheiras. Opa, Jesus está aí, vamos falar, vamos dizer alguma coisa. Mas não são as cozinheiras, não são os que estão servindo, não, é a mãe de Jesus que é a primeira que vai e dá a notícia. A primeira vez que eu li o versículo 4, eu fiquei perguntando: será que Jesus ele era mal educado? Mas depois que eu fui para a faculdade de teologia, eu entendi que não, porque o versículo 4 é assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Eu falei: rapaz, Jesus não disse nem mãe, mulher. Mas vem cá, mulher é uma saudação carinhosa. Quando Jesus diz mulher, ainda não é chegada a minha hora, Jesus está dizendo assim: olha mãe, a senhora fica tranquila, porque ainda não é chegada a minha hora. Jesus está utilizando aquele pronome que nós filhos utilizamos, que é o Senhor ou a Senhora para os pais, apesar que Senhor e Senhora eles não são pronomes de tratamento, tá bom?
Eles não são pronomes de tratamento. É o português brasileiro que é arranjado. Nós deveríamos se referir ao pai ou à mãe com uma outra expressão. Se você quer saber, depois eu digo, mas não é pecado. Continue falando senhor ou senhora, que não tem nenhum problema. E não é chegada a minha hora. Maria, ela já queria que Jesus se manifestasse. Maria sabia que Jesus tinha o poder, porque ela tinha educado junto com José, tinha passado todos os 30 anos junto com ele, e ela sabia da missão de Jesus, que era o quê? Salvar, que era curar, que era restaurar, que era trazer a misericórdia e o perdão. Então agora ela olha para o filho, ela olha para Jesus e ela diz: epa, é agora, vai lá Jesus, vai lá meu filho, faça a transformação. Mas amados, este milagre não é de forma pública. Vários milagres de Jesus são de forma pública. Por exemplo, a mulher com o fluxo de sangue, o milagre foi de forma pública. E imediatamente, quando aquela mulher, a Bíblia diz, há 12 anos com uma hemorragia, toca no seu manto, é agora estancada aquela hemorragia. Foi de forma pública. Por exemplo, quando Jesus cura um cego, que ele é cego há 38 anos, também é de forma pública, e outros milagres. Mas esse primeiro milagre de Jesus, ele não foi de forma pública, mas amados, ele tem um propósito, e nós vamos entender o porquê este milagre. Algumas pessoas apenas souberam, os convidados não souberam. Os convidados nem ficaram sabendo que o suco da uva acabou. Somente quem está em algo assim sabe. Amados, eu já estive à frente junto com minha esposa, e a gente sabe que às vezes falta algo, mas você consegue fazer um arranjo tão grande, que no final os convidados e quem come não sabe da tormenta que foi lá na cozinha. Para eles está tudo o quê? Tudo feliz. E é isso que ocorre. Mas tem um detalhe aqui nessa história, desse milagre, queridos. Ela mesmo, a mãe de Jesus, após dar o anúncio que o suco da uva tinha acabado, imediatamente ela foi a que deu ordem aos serventes. Ela foi que deu ordem, para a palavra coloquial do português, aos garçons, que eles pudessem encher os potes de pedra em água, que futuramente seria transformada em vinho ou em suco de uva da melhor qualidade. É ela que dá o anúncio e é ela que diz: façam tudo o que ele vos disser. Ainda não havia a manifestação do milagre de Jesus, mas ela tinha fé de que Jesus iria operar um grande milagre naquele casamento. Queridos, Jesus pode operar um grande milagre na tua vida. Jesus pode operar um grande milagre na minha vida, em nossas vidas. Eu não sei como é que você está aqui, mas amados, todas as vezes agradeçam a Deus diariamente, porque possa ser milagres extraordinários como simples milagres, mas Jesus estará sempre no controle da sua vida e da minha vida. Tem uma autora norte-americana chamada Ellen White, que ela comenta sobre o capítulo 2 do Evangelho de João, no livro O Desejado de Todas as Nações. E eu quero compartilhar só duas citações dela. Primeiro é a página 92, que ela diz assim: Jesus iniciou seu ministério não com uma obra pública, mas em um ambiente familiar e íntimo. Isso demonstra sua simpatia pela humanidade e seu desejo de trazer felicidade às relações humanas. Olha que citação extraordinária. Ele inicia o seu ministério não como uma obra pública, mas em um ambiente familiar e íntimo.
Isso demonstra que Jesus tem simpatia e está com os braços estendidos para a sua família e para a minha família, para as nossas famílias. Amados, mas há uma outra citação na página 95 agora, ainda desse capítulo, que ela diz: o milagre foi realizado não apenas para resolver a situação imediata, mas também para fortalecer os discípulos diante das futuras tentações à incredulidade. A transformação da água em vinho foi um sinal da missão divina de Jesus e uma antecipação das bênçãos espirituais que ele traria para a humanidade. Portanto, amados, este milagre é uma antecipação daquelas bênçãos que ele traz todos os dias para as nossas vidas. Agradeça, recorra a Deus e saiba que Ele vai atuar, mas para que Ele seja atuado, ou para que Ele atue na sua vida, nós precisamos tê-lo como nosso convidado todos os dias. Sabe aquele convidado penetra? Ninguém gosta do convidado penetra. O convidado penetra é aquele que consegue o convite e consegue estar no local sem ser o quê? Sem ser convidado. A palavra que a gente chama é intruso. E o convidado penetra no âmbito espiritual é o diabo. Ele é o convidado penetra intruso. Ele consegue personificar um convite. Ele consegue, com a sua trama, adentrar na sua vida e na sua família, na sua rotina, porque ele é um anjo caído que tem poder e vai colocar todos os empecilhos para que a gente se distancie daquele que deveria ser o verdadeiro convidado, que é Jesus. Mas pelo poder do Espírito Santo, nessa manhã, eu convido você a convidar diariamente Jesus, o Espírito Santo, no seu lar, no meu lar, no nosso lar. Amém? Amados, mas para nós irmos para a parte final do nosso tema, eu tenho 4 aplicações que eu gostaria de fazer com a mensagem de hoje. E essas 4 aplicações é para que fique gravada na sua mente. Aplicações de João capítulo 2, do 1 ao 11. A primeira aplicação: convide Jesus para a sua vida diária. Assim como Jesus foi convidado para o casamento em Caná, devemos convidá-lo para fazer parte do nosso dia a dia. Sua presença transforma situações comuns em experiências extraordinárias. Convide Jesus para a sua vida diária. Tem uma frase que diz bem assim: mente desocupada é oficina de quem? Do diabo. Mas a mente que tem a presença do Senhor, ela será uma mente transformada, renovada para a honra e a glória do nosso Senhor. Segunda aplicação que podemos fazer deste texto: confiança nas instruções divinas. Deixa eu te perguntar aqui, quantos aqui já viajaram de avião, desses aviões grandes? Posso ver as mãos? Não, avião grande, de 150, 200 pessoas. Ok. Você, quando entra em um avião como esse, você vai até a cabine e perguntar quanto tempo de voo tem o piloto? Você vai pesquisar o nome do piloto? Ou dos pilotos? Não. A gente entra, senta, ora, fica com medo da decolagem e da aterrissagem, mas você é provável que dificilmente vai conhecer aquele que está na cabine. Você dificilmente irá ter a oportunidade de conversar com aquele que está na cabine. O porquê nós não vamos lá? Porque confiamos que a pessoa que está ali, que está conduzindo, ou melhor, os dois que estão ali, que estão conduzindo aquele avião,
eles são profissionais capacitados que vão nos levar até o destino final. Quando você entra dentro de um ônibus para fazer uma viagem à noite, noturna, de 12 horas, você vai até o motorista e pergunta para ele quanto tempo ele tem de habilitação? Quanto tempo ele é motorista de ônibus? Quanto tempo de experiência ele tem para dirigir à noite? Amados, eu particularmente, quando entro dentro de um ônibus, 2 minutos depois, a poltrona já está deitada e eu estou dormindo e eu só vou acordar quando o ônibus parar. Não sei se a pessoa que está lá na frente está com dor de cabeça, brigou em casa com a esposa ou está com problema financeiro. Eu só sei o seguinte: oro a Deus e digo: Senhor, se Deus quiser, a gente vai chegar no destino final e essa pessoa vai conduzir esse veículo. Isso, amados, é confiar. Nós confiamos em seres humanos e nem perguntamos, mas muitas vezes a nossa confiança em Deus é uma confiança de questionar: Senhor, o porquê? Senhor, o quanto tempo? Senhor, e essa situação? Confiança. Fazei tudo quanto Ele vos disser, nos ensina sobre a importância da obediência nas instruções divinas. Portanto, como diz Salmo, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. E a terceira e penúltima aplicação: transformação espiritual. Essa história nos ensina sobre a transformação espiritual. A transformação da água em vinho simboliza a obra transformadora que Jesus deseja realizar na sua vida, que Jesus deseja realizar em nossas vidas. Ele pode, amados, transformar nossas dificuldades em bênçãos, nossa tristeza em alegria. Só confie. Ontem eu mencionei o texto em um culto que nós tivemos à noite. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E a última aplicação do Evangelho de João: alegria plena em Cristo. O vinho novo simboliza a alegria plena que encontramos em Cristo. Quando permitimos que Ele atue em nossas vidas, experimentamos uma alegria incalculável. Portanto, amados, nesta manhã eu tenho um apelo. O meu apelo é para todos nós que estamos aqui. Nós daqui a pouquinho vamos cantar o hino final. O hino final que diz: breve Jesus voltará. 440. Mas, queridos, as bodas de Caná é um lembrete poderoso do poder e da misericórdia que Jesus tem para conosco. Eu gostaria que nesta manhã, ao sairmos por estas portas, nós pudéssemos renovar o nosso compromisso com o Senhor, confiar, entregar e colocar tudo nas mãos de Deus, porque o mais Ele vai fazer em tua vida, amém? E Ele vai voltar, amados, e Ele vai nos levar para Canaã celestial. Muito em breve nós estaremos morando na Canaã celestial. Aí Ele será o convidado diário de verdade. Aí Ele será o líder, que muitas vezes Ele deve ser o líder aqui, mas no céu não teremos mais empecilho nenhum, estaremos na presença do nosso Senhor. Quantos querem estar na presença do Senhor dos Senhores, aquele que pode transformar? Levante suas mãos e coloque em pé aí onde você está, e vamos juntos. Quero convidar as cantoras, e que nós possamos cantar, amados, com muita alegria: breve Jesus voltará. Solte a voz, vamos tremer as paredes desta igreja para a honra e a glória do nosso Senhor.